Isso aí, bem-vindos aí ao canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, né? Pra gente poder continuar com o trabalho. Então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho do capítulo 1 do livro do terceiro ano, que começa com o processo de letrização. Eu vou fazer alguns vídeos sobre eletrostática, de maneira teórica eu vou utilizar o slide, e quando for para resolver exemplos eu uso a canetinha, né, faço um vídeo só da canetinha, tá? Então aqui vou iniciar falando um pouquinho sobre a questão das cargas e da intimidade da matéria. Assim como lá em energia, quando a gente começa a falar em calor, a gente anuncia a questão da intimidade da matéria. Aqui em eletricidade, para se entender processo de eletrização, eletromagnetismo, carga, tudo, de novo a gente tem que partir do princípio, né, de que a matéria ela é constituída por partículas menores, né? Essas partículas menores a gente começa aqui a enxergar, a visualizar, né, aulas atrás, isso falando sobre o átomo. Então a gente tem o átomo, a região interna de um átomo, o núcleo, onde você tem partículas já estudadas, já analisadas, como por exemplo prótons e nêutrons. O próprio nome já dá uma ideia aí, mais ou menos, sobre a questão de carga, né? Prótons, nêutrons. Então nêutrons são aqueles que não vão ter carga, os prótons serão partículas com cargas. E na região externa você vai ter a eletrosfera, que é uma região onde ficam orbitando os elétrons, outros portadores de carga de suma importância para a eletricidade, né? Aqui, avançar aqui, mais algumas imagens dos portadores de cargas, né? Essa imagem aqui ela é interessante. Essa imagem aqui é uma imagem que fala sobre as partículas que são menores ainda do que o que a gente já conhecia lá no ensino fundamental, como prótons, elétrons e nêutrons. Essa imagem ela retrata, na verdade, os quarks, né, que são partículas que formam, por exemplo, os prótons, partículas que formam os nêutrons, que na verdade são, de acordo com a física contemporânea, são partículas que são frações do elétron, né? Então, por exemplo, aqui você pode encontrar nêutrons e prótons que são frações do elétron. São os quarks de energia, teríamos que fazer uma aula exclusiva só para isso, né? Então, a outra imagem aqui, ela retrata essas subpartículas, né? São frações do elétron, 2/3 do elétron, aí dá essa simbologia. Menos 1/3 do elétron, você vai ter essa outra simbologia. A gente vai fazer uma aula específica sobre isso. Quem são esses portadores de carga? Quem é que tem carga, né, nessa história toda das matérias, né? Então você tem os elétrons que transportam cargas negativas. Então, por convenção, a gente vai sempre pensar em carga negativa, elétron. Mas temos também outros portadores de carga chamados de íons, né? Vocês estudam lá em pilhas um pouquinho sobre isso. Então os íons são outro tipo de portador de cargas, são os cátions e os ânions, né? Os cátions transportam cargas positivas e os ânions transportam cargas negativas, certo? Mas aqui, essa imagem aqui, esse quadro, você vai encontrar também no seu material, falando sobre a carga, qual é o valor de carga de um elétron, qual é o valor de carga de um próton, qual é a carga do nêutron, né? Então, a carga ela é um valor fixo, é uma constante, a gente vai chamar de carga elementar, né? É 1,6 vezes 10 a menos 19, que você vai sempre encontrar aí como constante. Se for em relação ao elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for em relação ao próton, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai depender. Aqui os valores de massa não são muito utilizados aqui, né, para análise em física, né, mas são valores constantes também. Tá? Agora, essas informações aqui embaixo, elas são mais importantes.
a questão de como você calcula a carga de um próton, a carga de um corpo que tenha mais prótons que elétrons, ou então a carga de um corpo que tenha mais elétrons do que prótons. A equação é sempre essa aqui, ó, N vezes P. Geralmente nos livros aparece N vezes E, né? N vezes E por convenção. Aqui o cara dividiu, aqui ele colocou carga do próton, N vezes P. O que é o N? O N é em relação ao número de elétrons. De maneira geral, aqui está escrito número de prótons em excesso e tal, mas de maneira geral, esse N aqui é o seguinte: número de elétrons em excesso ou número de elétrons em falta, né? É o N. E a outra constante, que pode ser chamada tanto de P como de E, é o valor da carga. Qual é o valor da carga? Sempre é 1,6. Então a equação, de maneira geral, ela fica Q é igual a N vezes E, tá? De maneira geral. Tipo essa aqui, né? Aí, o que vai mudar de um corpo eletrizado, de um corpo com carga positiva para um corpo com carga negativa? Só o sinal. Só o sinal. Se o corpo tiver com mais prótons do que elétrons, a gente diz que ele é um corpo eletrizado positivamente. Se ele tiver com mais elétrons do que prótons, a gente diz que ele é um corpo eletrizado negativamente. E quando você for calcular a carga dele, o que você vai fazer? Se ele tiver positivo, você coloca mais. Então é N vezes E. Quem é o N? O N é o número de elétrons em falta ou em excesso. Tá? E o E é o valor constante, 1,6. A gente vai fazer isso em alguns exercícios aí. Bom, aqui também tem o submúltiplo da matemática que vai aparecer, porque, tá vendo carga, o Q de carga? Carga é uma unidade, é uma grandeza física que tem unidade, e a unidade é o Coulomb. Tá? A unidade de carga é Coulomb. Então esse Coulomb, representado pela letra C maiúscula, ele pode vir com os submúltiplos da matemática, né? Então Mzinho, que significa mili, essa letra grega aqui, que a gente vai chamar de micro, significa 10 a menos 6, o N, que é nano, significa 10 a menos 9, e o P de pico, que significa 10 a menos 12. Então você pode encontrar um valor desse já discriminado em uma questão, por exemplo, 2 vezes 10, 2 milicoulomb, por exemplo, 2 milicoulomb. Então a carga de um corpo é 2 milicoulomb. Como é que você vai trabalhar com esse valor? Não pode trabalhar com 2 apenas, tem que trabalhar com 2 vezes 10 a menos 3 coulomb. Então sempre que aparecer essa letrinha aqui, essa letrinha você deve substituir ela no seu cálculo pelas potências de base 10. Isso aqui seria interessante você memorizar. Tá? Sempre aparece nos cálculos aí. Avançando aqui, o que mais que a gente tem? Eu vou ficar mudando aqui essa imagem para a gente visualizar o slide, né? Vamos avançar. Tá, agora vamos falar de condutores elétricos e isolantes elétricos. Tá? Quem são os condutores? Condutores, de maneira geral, os metais são os condutores exemplo, assim, né? Porque um condutor é aquele material na natureza que tem portador de carga, né? Que tem um portador de carga e de preferência seja livre, seja um portador de carga mais tranquilo para se movimentar nesse próprio material. Como assim? O fio, por exemplo, o fio elétrico, né? O cobre que passa geralmente dentro dos fios, por ser um metal, ele tem o que a gente chama de elétrons livres. Então os elétrons livres podem se movimentar de um lado para o outro com facilidade, bastando apenas você estabelecer uma tensão nas pontas do fio. Então está aqui o conceito: são materiais que apresentam portadores de cargas elétricas, né? Esses condutores, não necessariamente só os metais, você pode ter também líquidos, vou já falar sobre isso, mas se for metal, você vai chamar de elétrons livres. Se for líquidos ou gases, você vai ter lá íons, né, que podem também transportar carga. Em geral, senhores, os condutores são aqueles que transportam cargas elétricas, né, com facilidade. São considerados bons condutores materiais com um alto número de portadores de cargas elétricas livres. O outro exemplo é essa imagem que ela sintetiza bem uma solução com cloreto de sódio, sal, né? Sal de cozinha. Então, se você ligar duas pernas de um fio aqui, né, está ligado uma lâmpada, por exemplo, essa lâmpada vai acender se tiver sal de cozinha. Por quê? Porque o líquido aqui vai funcionar como uma extensão do fio.
Na verdade, não o líquido em si, mas o que está dissolvido neles, né? Os portadores de carga, os íons. Então, não só o ferro, né? Não só os elétrons no ferro, por exemplo, no cobre, mas também os íons dissociados em um líquido, que também pode conduzir cargas. Espero que tenha entendido a questão dos condutores. Os condutores são aqueles que possuem partículas, podem ser elétrons ou íons, capazes de conduzir carga. Né? Vamos avançar aqui. Acho que tem mais uma imagem. Outro também é o gás ionizado. As lâmpadas, por exemplo, aquelas lâmpadas de gás, né? Aquela lâmpada fluorescente. Lá dentro tem um gás ionizado. Lá dentro tem íons dissolvidos naquele gás que conseguem transportar carga de um lado para o outro. Então ali também você tem transporte de carga. Então ali você tem um condutor. O gás se torna um condutor. Tá? Avançando aqui. Um exemplo de condutor utilizado bastante nas instalações residenciais é o fio terra. Esse símbolo você vai visualizar bastante aí mais para frente, né, em algumas situações. Esse símbolo aqui é o símbolo do fio terra. Temos uma aula para falar sobre isso aqui, porque entender qual a função e como é que o fio terra se comporta em relação ao condutor é interessante. Né? Mas aqui, a grosso modo, você está vendo aqui esse corpo aqui, ele está eletrizado com cargas o quê? Positivas ou negativas? Negativas. Não significa dizer que não tem positivo, porque se é matéria, matéria tem próton, nêutron e elétron. Só que aqui você está visualizando mais o negativo, porque com certeza ele é carregado negativamente, e tem mais negativos do que positivo. Então qual é a função do fio terra? A função do fio terra é provocar aí uma diminuição da carga, ou então neutralizar esse corpo negativo. Como? Escoando o excesso de cargas negativas. Para quem? Para a Terra. Por que vai escoar daqui desse corpo, né, desse pedaço de metal, por exemplo, para a Terra? Porque na Terra tem um monte de próton atraindo esses poucos elétrons aqui. Então esses prótons vão ser atraídos. Aí eles descem. Né? O fio terra, então, tem a capacidade de fazer essa ponte aí entre um corpo eletrizado, seja ele positivo ou negativo, para a Terra. Tá? Vai existir uma diferença: se ele estiver positivo, prótons não descem para a Terra. Né? A gente vai explicar isso depois. Gravem esse questionamento aí. Se esse corpo estivesse positivo, como é que funcionaria esse fio terra? A gente vai explicar isso em outro momento, tá bom? Avançando aqui. E os isolantes? Está acabando essa primeira aula já, tá? A ideia só era fazer a apresentação de cargas, condutores e isolantes. Então vamos matar agora aqui. Quem são os isolantes? Os isolantes são aqueles que vão ter também prótons, elétrons, porque a gente está falando de material. Se é matéria, tem prótons, elétrons, tudo na natureza aí, né? Você possa pegar e tal, vai ter prótons, elétrons, nêutrons. Porém, esses materiais agora, chamados isolantes, eles não têm a facilidade de conduzir carga. Então a gente está falando de materiais como, por exemplo, borracha, madeira, água pura, o ar, por exemplo, né? E aí, em relação ao ar, é interessante para a gente poder tirar uma dúvida aí, né? Poxa, o ar, ele é um isolante, mas você, em dias chuvosos e tal, que tenha uma situação de trovão, raio, relâmpago, você consegue ver um raio de luz sendo conduzido ao longo do ar. É verdade, isso é possível. Mesmo o ar sendo um isolante, ele consegue transportar carga. Como isso é possível? É o seguinte: um isolante por si só, ele não tem facilidade de conduzir carga. Mas, se nas extremidades desse isolante for estabelecido uma voltagem muito grande, aí esse isolante pode romper o que a gente chama de rigidez dielétrica do material. É rigidez dielétrica do material que caracteriza o material de ser isolante. Então, se ele rompe essa rigidez por conta de um excesso de tensão, aí ele passa naquela fração de segundo, o ar atmosférico, por exemplo, naquela fração de segundo ele passa a conduzir carga. Então a gente tem isso, por exemplo, quando em dias chuvosos, tempestade e tal, isso acontece. Aí você tem o fenômeno
do trovão, que é o rompimento, é o barulho, né? Na hora que o ar ele rompe essa rigidez elétrica, ele deixa de ser isolante por algumas frações de segundo, você escuta o barulho, né? E aí na sequência você tem o raio, e o fenômeno em si é chamado de relâmpago, né? Então vamos ler aqui os isolantes. O que são os isolantes? São materiais caracterizados por não apresentar portadores de cargas elétricas livres para a movimentação. Nesses materiais a mobilidade dos portadores de carga é praticamente nula. Perceba, é praticamente nula, não significa dizer que é nula. Então, um isolante pode conduzir? Pode, desde que seja estabelecida uma condição suficiente para que esse isolante possa transportar carga, tá? Mas no geral a grande diferença entre isolantes e condutores é a questão deles de um possuir elétrons livres ou cargas que possam se movimentar facilmente e o outro não possuir, tá? Então o objetivo nesse primeiro momento era estabelecer aí a introdução de eletrostática, né? Eletrostática é um conteúdo que vai falar sobre cargas em repouso. A partir do momento em que você lembra que a estrutura da matéria é formada por átomos, átomos têm na sua região central prótons e nêutrons, na sua região periférica os elétrons, né? Os portadores de cargas, né? Tanto os elétrons como os prótons são portadores de cargas, um é positivo e o outro é negativo. Aí você já pode definir assim, então o que é um corpo carregado positivamente? É um corpo que possui mais prótons do que elétrons. O que é um corpo carregado negativamente? É um corpo que possui mais elétrons do que prótons. Pronto, o nosso primeiro objetivo foi atingido. Aí, na sequência, como se calcula a carga de um corpo? A carga de um corpo ela é mensurada pela letra Q, e você calcula multiplicando N vezes E. Quem é o N? O N é o número de elétrons que está em excesso, aí o corpo é eletrizado negativamente, ele está negativo. Ou esse N pode ser o número de elétrons em falta, então esse corpo está carregado positivamente. Está faltando elétrons é porque tem mais prótons, né? Então ele está positivo. Então basta multiplicar N vezes E. O E é sempre fornecido para vocês, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga elementar do próton e do nêutron. O que difere aí é o sinal. Se tiver mais elétrons, essa carga é negativa. Se tiver mais prótons, essa carga é positiva. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, comente e curte a página lá. Valeu? Até a próxima.